Olá, está no ar o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. No programa de hoje, vamos passar por Brasília e também por Porto Alegre para abordar fraudes trabalhistas em cooperativas na terceira reportagem da série especial. Você vai ver que esse tipo de associação muitas vezes é usado para burlar as leis trabalhistas. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, as dicas de prevenção para pintores que fazem reformas e reparos. Vamos também até São Luís conhecer um projeto do TRT do Maranhão que premia as varas do trabalho que têm os melhores resultados na atividade jurisdicional. É o selo de qualidade em prestação judiciária. E em Manaus, o trabalho voluntário de um servidor do TRT da 11ª Região que conscientiza jovens sobre os perigos das drogas. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. O sistema cooperativo é uma associação voluntária de pessoas em que os cooperados buscam benefícios mútuos. A relação deve ser baseada na solidariedade, na confiança e na ação coletiva. Mas, infelizmente, há casos em que o sistema cooperativo é desvirtuado, transformando-se numa relação de emprego sem que sejam observados os direitos trabalhistas. Vamos entender mais sobre o tema na terceira reportagem especial da série Fraudes Trabalhistas. Você sabe o que é cooperativismo? É uma coisa, sei lá, que envolve pessoas e ajuda, não sei. Uma reunião de pessoas em busca de um fim, um objetivo. Cooperativismo é de pessoas assim, né? No mesmo propósito. O cooperativismo surgiu no século XIX como meio de organização, produção e trabalho alternativo. Ele é uma associação voluntária de pessoas onde os cooperados buscam benefícios mútuos. Uma cultura baseada na solidariedade, ação coletiva e confiança. Mas para entender como isso funciona na prática, viemos até uma cooperativa de leite em Brasília. Aqui vamos ver o trabalho realizado pelos 199 cooperados. O cooperativismo vale a pena. É uma maneira de você ter, não tem coisa mais emocionante, às vezes eu até me emociono, quando vem um velhinho lá de Formosa, vem para a Assembleia. O que emociona? Porque ele está preocupado com aquilo que é dele. Muitos cooperados são produtores de leite. Cada um contribui com a quantidade que pode. Aqui, esses leites viram iogurtes, queijos, achocolatados. A produção se torna merenda em várias escolas do Distrito Federal. As despesas e lucros são divididos entre os associados. Para você entender melhor, em uma cooperativa é como se todos os cooperados fossem chefes, uma vez que eles têm participação e decisão dentro dela. No mundo existem 1 bilhão de pessoas que já aderiram ao cooperativismo e no Brasil são 11 milhões e 500 mil cooperados. As cooperativas são regidas pela Lei nº 5.764 de 1971. De acordo com a legislação, uma sociedade cooperativa é composta por, no mínimo, 20 pessoas físicas. Pessoas jurídicas sem fins lucrativos também podem ser aceitas. As cooperativas do Brasil são representadas pela Organização das Cooperativas Brasileiras. Nós temos uma série de ações de monitoramento, capacitação, de cursos, de formação de dirigentes, formação de contadores, orientação para advogados, ou seja, há todo um trabalho institucional, de política institucional, técnica, de capacitação, com o objetivo de melhor capacitar as cooperativas para um exercício de uma gestão plena, cumpridora daquilo que consideramos que é a melhor governança em prol de um desenvolvimento sustentável do cooperativismo. O SEBRAE também auxilia na capacitação de cooperados. O SEBRAE tem um conjunto de soluções educacionais, cursos, oficinas, palestras, vídeos. São 13 soluções nessa área que
trabalham a questão da cooperação e da liderança, porque não existe também cooperação sem liderança. São um conjunto, então, de soluções e ferramentas que o SEBRAE disponibiliza em todo o território nacional, nos 26 estados e no Distrito Federal, para auxiliar aqueles que querem empreender coletivamente, para que possam fazer isso da forma mais eficiente possível. Mas quando o sistema de cooperativas é desvirtuado, podem ocorrer fraudes que prejudicam aqueles que deveriam ser beneficiados. Isso ocorre, por exemplo, quando uma cooperativa é criada, mas na verdade funciona como uma empresa. Os supostos sócios cooperados cumprem horários, não participam de reuniões e não recebem os lucros. Nesse caso, a relação não é de parceria, e isso é feito na tentativa de burlar os direitos trabalhistas. Quem pratica essa fraude trabalhista, ela chega a praticar uma fraude tradicional, né? Como, por exemplo, você montar uma cooperativa ficticiamente, né? Ela existe no papel, ela tem toda a situação, mas ela é uma fraude, é como se fosse um teatro. Os cooperados não são cooperados, a direção da cooperativa, na realidade, funciona como se fosse empregador mesmo, e não existe essa coisa de prolabore, não existe a divisão de lucros e a aceitação de despesa. Outra forma de fraude trabalhista identificada em cooperativas ocorre quando ela funciona como prestadora de serviço, como se fosse uma empresa terceirizada. Se o cooperado começa a atuar como subordinado daquele que contratou a cooperativa, também passa a existir uma relação de emprego. Num passado não muito remoto, num passado recente, ocorreram realmente desvios dos princípios cooperativistas na área da cooperativa de trabalho, que se chamavam de forma vulgar de coopergato, cooperfraude, etc. Essa questão foi muito discutida. Num dado momento, o Ministério Público do Trabalho ele proibiu que as cooperativas de trabalho participassem de processo de licitação. Foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul, um caso de terceirização envolvendo a Cooperativa dos Trabalhadores Metalúrgicos de Canoas e uma tomadora de serviços foi parar na Justiça. Um dos cooperados entrou com ação pedindo reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa que contratou o serviço, uma vez que ele era sócio da cooperativa, mas estava atuando como subordinado da tomadora de serviço. A cooperativa estava com uma questão de máscara como cooperativa. Ela não tinha natureza real de cooperativa. Ela era basicamente uma empresa com suas características, ou seja, o reclamante não era um prestador de serviços com sua autonomia de cooperativo, ele era um empregado. E ele ganhou a ação em segunda instância. Neste processo, nós observamos, ele tinha essa particularidade de que os trabalhadores supostamente cooperados, eles trabalhavam no mesmo espaço da tomadora de serviços e a cooperativa alocava um espaço no mesmo ambiente. Então, da prova, podemos observar que havia subordinação a horário, as assembleias eram mais para cumprir uma formalidade, não havia uma participação real dos trabalhadores naqueles momentos para decidir os rumos da cooperativa. Enfim, havia vários elementos de prova que conduziam à relação de emprego com o tomador de serviços, aí não foi nem com a cooperativa. O parágrafo único do artigo 442 da CLT prevê que sociedades cooperativas não podem ter vínculo empregatício entre ela e os associados, nem entre tomadores de serviços. No entanto, o Tribunal Superior do Trabalho, em um caso julgado em 2012, reconheceu o vínculo de emprego de um cooperado com a cooperativa da qual fazia parte e com um tomador de serviço. Para o relator do processo, o ministro José Roberto Freire Pimenta, nem a lei ou mesmo o estímulo cooperativista constitucionalmente garantido podem admitir o mau funcionamento das cooperativas que, sob o manto da legalidade, contratam pretensos associados que nada mais são do que empregados subordinados, que se inserem no quadro funcional da empresa. Em 2015, outro caso julgado reconheceu o vínculo de emprego entre um cooperado, a cooperativa e a tomadora de serviço. Para o relator do caso, o ministro Vieira de Mello Filho, mesmo que a tomadora seja um órgão da administração pública,
o pagamento das verbas trabalhistas deve ser feito. Segundo o relator, a responsabilidade subsidiária imposta à administração pública não decorre do mero inadimplemento das obrigações laborais por parte da prestadora dos serviços, mas de conduta ilícita e culposa desta e do Estado. Com a fiscalização dos órgãos responsáveis e uma maior conscientização daqueles que integram as cooperativas brasileiras, o número de fraudes tende a diminuir. Aquelas cooperativas que, porventura, que nós consideramos inclusive que são de uma inexpressividade enorme, são um percentual ainda talvez muito pequeno, não contam com absolutamente nenhum tipo de proteção, de orientação ou de tutela do sistema cooperativista brasileiro. Muito pelo contrário, nós trabalhamos na perspectiva de que esse tipo de cooperativa, que se é que existe, e onde vier a existir e quando existir, não terá qualquer tipo de amparo nem defesa para permanecer no descumprimento da lei. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho. Em decisão inédita, o Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco concedeu licença maternidade a uma jornalista que teve a filha gerada pela companheira. No processo, a trabalhadora alegou que, por ser profissional liberal, a parceira não poderia se dedicar em período integral à criança. Com a determinação do TRT, a jornalista deve receber da emissora de TV onde trabalha os 120 dias de licença. A segunda vara do trabalho de Araraquara condenou a construtora Odebrecht e duas subsidiárias por tráfico de pessoas e por manterem cerca de 500 trabalhadores, grande parte do interior de São Paulo, em condições similares à escravidão durante a construção de uma usina em Angola. O caso teve início a partir de uma reportagem em que operários relatavam ter sofrido maus tratos entre 2011 e 2012. A empresa terá que pagar 50 milhões de reais por dano moral coletivo e está proibida de aliciar trabalhadores. Da decisão, ainda cabe recurso. O TRT de Goiás manteve a decisão que reconheceu a dispensa por justa causa de um auxiliar industrial de uma empresa do grupo Mabel, em Aparecida de Goiânia, que se embriagou durante o intervalo para almoço. Para o pleno do TRT, o ato de embriaguez em serviço praticado pelo empregado configura-se falta suficientemente grave para justificar a demissão por justa causa. Cabe recurso da decisão. No próximo bloco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, as dicas de prevenção para os pintores profissionais. E ainda hoje, TRT do Maranhão premia varas do trabalho com melhor desempenho. Nós voltamos em instantes. O TRT do Espírito Santo divulgou na página do tribunal no Facebook informações sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. Para saber tudo sobre o assunto, acesse facebook.com/TRT Espírito Santo. Vamos saber o que tem sido feito para melhorar os serviços oferecidos pela Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em Ação. Estão abertas as inscrições para o Seminário Internacional Trabalho Seguro 2015. Com grandes especialistas, o evento vai discutir temas ligados à saúde e à segurança no meio ambiente de trabalho. O seminário acontece entre os dias 21 e 23 de outubro, no TST, em Brasília. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site tst.jus.br. Já em Fortaleza, desembargadores do trabalho de 9 estados do Nordeste, juntamente com representantes de 40 instituições públicas e privadas, se reuniram no Tribunal Regional do Trabalho do Ceará para o primeiro seminário nordestino do Programa Trabalho Seguro. A iniciativa teve como objetivo valorizar boas práticas de combate aos acidentes de trabalho na região Nordeste. Oficiais de justiça avaliadores da Justiça do Trabalho que atuam nos estados de Rondônia e Acre participaram do curso Qualificador de Avaliação Mercadológica e Bens Imóveis e Avaliação de Semoventes, realizado em Porto Velho. O objetivo foi capacitá-los para a utilização de novas ferramentas relativas às avaliações de imóveis no Brasil, regidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Tinta, cheiro forte e muito pó. Quem trabalha como pintor fazendo reparos ou reformas precisa proteger a pele e o aparelho respiratório. Hoje, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, trazemos orientações para esses profissionais. Veja só.
Olá, eu sou Ricardo Martins, sou médico, professor da Universidade de Brasília, da Faculdade de Medicina e trabalho no serviço de pneumologia do Hospital Universitário. Comigo aqui está o Leonardo, que é pintor, e a gente vai aproveitar esse momento para falar um pouco sobre a saúde que envolve a profissão de pintor. Toda vez que nós emassamos uma casa, a gente tem que amassar a casa para depois dar acabamento. E eu gostaria de saber que esse pó, se a gente inalar ele sem a proteção de algum equipamento de segurança, pode causar futuramente alguma doença? Pode, Leonardo. A gente pode ter, ao inalar o pó, ele pode ir para o pulmão e provocar uma série de doenças. Então, o ideal é que se use a máscara de proteção quando for fazer a lixa da parede. Lembrar que a parede, às vezes, pode ter alguns micro-organismos, né? Fungos, bactérias, mesmo parasitas, que podem entrar no pulmão e provocar doenças infecciosas. Além disso, você pode ter doenças alérgicas e doenças provocadas por fibrose, pela inalação dessa poeira. É importante que a máscara tenha uma proteção específica para essa tinta que você está trabalhando, né? Ou solvente. Então, é importante também que o ambiente esteja arejado, né? Que ele não fique fechado, para poder circular o ar. Mas se isso não for possível, às vezes você está num prédio fechado, né? Com um ar-condicionado central, a cada 30 minutos é preciso sair um pouco para respirar um ar mais puro. Toda vez que a gente vai preparar a tinta, a gente faz esse preparo com a mão mesmo, o toque na substância química. Isso pode, o organismo pode absorver alguma coisa? Pode, por isso que é importante preparar com luva. O seu equipamento de trabalho tem que ser bota, luva, óculos e a camisa tem que ser de manga comprida, porque o produto ele pode gerar problemas para a pele e para o organismo. A roupa serve para você como proteção, para você e para os seus colegas, como proteção. A partir do momento que ela deixa de te proteger, ou ela fica muito suja, com muito resíduo, aí é melhor trocar ou mandar lavar. Quanto menos você usar esses produtos que removem a tinta do corpo, melhor, né? Se você sentir ao trabalhar tosse, falta de ar, cheira no peito, dor para respirar, tonteira, dor de cabeça, tem que procurar imediatamente assistência médica. Muito importante também, quem trabalha com tinta, né, verificar a especificação do fabricante. Em geral, nas latas de tinta, existem lá algumas recomendações do fabricante com relação à precaução para preparo do material, né, e que tipo de substância você está lidando. Se você sentir alguma coisa com alguma tinta, é importante também levar o rótulo para que o médico veja e tome as providências necessárias, se for o caso de usar algum antídoto ou algum medicamento para combater o malefício que a tinta provocou, né? Eu gostaria só de registrar a importância de você cuidar da sua saúde, você e seus colegas, sempre procurar pelo menos uma vez por ano assistência médica, porque a saúde de vocês é fundamental para a manutenção da atividade de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso sediou o 2º Encontro Nacional dos Núcleos de Conciliação da Justiça do Trabalho. O objetivo é formular ações que estimulem a conclusão dos processos por meio de acordos. Assim, milhares de conflitos trabalhistas são solucionados de forma consensual e com mais rapidez. Cerca de 60 participantes de 21 tribunais regionais do trabalho debateram, durante 2 dias, métodos de conciliação e mediação de conflitos. As discussões ocorreram no 2º Encontro Nacional de Núcleos de Conciliação. O evento foi organizado pelo TRT de Mato Grosso. A minha satisfação grande do tribunal de acolher os tribunais regionais de trabalho de todo o país para aqui sentar, dialogar de forma muito gostosa,
muito leve, muito tranquilo e discutir temas profundos. Tratar de conciliação realmente é fascinante. A Justiça do Trabalho, por natureza, ela é conciliatória. É tanto que antes chamava-se Junta de Conciliação e Julgamento. Tornou-se hoje Vara do Trabalho. Mas, na verdade, com essa gama de processos que nós temos e cada dia aumentando mais, a conciliação é a solução. O encontro teve como objetivos promover a integração dos núcleos, aproximar gestores e servidores dessas unidades, além de aumentar a troca de experiências e a divulgação de boas práticas. Aqui a gente vê a troca de experiências positivas que estão acontecendo em todos os tribunais regionais e as experiências dos outros são uma aprendizagem para a gente. As novas regulamentações sobre a conciliação e a mediação no judiciário, como o Código de Processo Civil e a Lei de Arbitragem, dominaram os debates do primeiro dia do encontro. O paradigma não é mais o processo judicial, mas sim a conciliação e a mediação. A importância desse encontro é exatamente decidir como esses mecanismos serão aplicados na Justiça do Trabalho. É nós nos prepararmos exatamente para, em março, quando entrar em vigor o novo CPC, a Justiça do Trabalho já esteja adaptada e em pleno funcionamento e desenvolvimento desses mecanismos. Tanto a conciliação como a sentença para o que o juiz foi intitulado vão continuar juntas. O que nós queremos é só um crescimento da conciliação como uma alternativa de uma solução mais eficaz para que o próprio juiz, naquelas causas que realmente devem ser julgadas, tenha tempo e tenha qualidade de trabalho suficiente para que faça bem. O evento contou ainda com a apresentação de boas práticas pelos TRTs. Ao todo, 9 tribunais falaram sobre as ações positivas que têm realizado na área de conciliação. O que a gente nota é que a cada ano essas experiências vão se aprimorando e quem sabe nós comecemos a nos aproximar do judiciário que a gente tanto deseja. No próximo bloco, TRT do Maranhão premia varas do trabalho com melhores desempenhos. É o selo de qualidade em prestação judiciária. E mais, no quadro Jornada Extra, o trabalho de conscientização de jovens desenvolvido por um servidor do TRT do Amazonas e de Roraima. Nós voltamos daqui a pouco. Vamos até São Luís visitar a 7ª Vara do Trabalho da cidade? Lá, os servidores estão se esforçando para obter também em 2015 o prêmio Selo de Qualidade em Prestação Judiciária, instituído em 2011 pelo TRT da 16ª Região. A ideia é promover o planejamento estratégico e reconhecer o trabalho desenvolvido ao longo do ano. O critério que conta para levar o prêmio é o cumprimento de metas. O que é raro e o que é moderno convivem em harmonia em São Luís. A capital do Nordeste, que já ganhou o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, atrai visitantes ansiosos por conhecer as tradições folclóricas e as belezas que cercam a chamada Ilha do Amor. Mas existe aqui no estado do Maranhão uma outra realidade que não é para turista ver, mas que funciona muito bem para o cidadão comum. É a modernização da Justiça do Trabalho desde a primeira instância, que mostra resultados e que, por isso, ganha reconhecimento público. Em 2011, o TRT maranhense instituiu o prêmio Selo de Qualidade, com o objetivo de incentivar as unidades a cumprirem o planejamento estratégico. Pensar a justiça em questões numéricas, em questões estatísticas, já acompanha, já traduz um pouco dessa ideia de modernização da justiça. Roberto Linhares sabe que a equipe fez um bom trabalho, o que nesse caso significa dar uma resposta cada vez mais rápida aos maranhenses da capital que precisam de andamento processual ágil. Em meio a 23 varas no estado, a 7ª Vara do Trabalho de São Luís foi premiada no ano passado com o 2º lugar. E não tem segredo, diz o diretor da unidade. Aqui todo mundo ajuda, todo mundo divide. Porque eu digo, aqui não tem o seu trabalho, aqui tem um trabalho como um todo. Todo ano são eleitas 3 unidades. Em 2014, a Vara do Trabalho de Barra do Corda ficou com o 1º lugar. A Vara de São Luís com o 2º e, em terceiro, a Vara de Chapadinha, no interior do estado,
O critério que conta para levar o prêmio é o cumprimento das metas. São computadas 6 metas, todas da área judicial, envolvendo a taxa de congestionamento na fase de conhecimento, na fase de execução, o índice de conciliação, o índice de atendimento à demanda. O juiz titular da vara estimula o trabalho em equipe, um dos caminhos para o sucesso. Eu acredito que, devido a essa maneira que nós tratamos os servidores, né, de apreciar a qualidade do trabalho deles, eles se motivam. E nessa motivação sai o resultado. Nossa próxima parada é em Manaus. Vamos conhecer um servidor do TRT da 11ª Região que faz um trabalho voluntário com jovens manauaras. O servidor percorre escolas e igrejas, dando palestras sobre os perigos das drogas. Olá, meu nome é Marcos Vinícius de Lima Viana, eu sou agente de segurança, trabalho há 27 anos no TRT da 11ª Região. Quando eu saio daqui do tribunal, eu tenho a minha outra atividade, que é um projeto social, educativo, a qual eu administro palestras sobre os jovens em colégio, igreja, sobre a prevenção das drogas. Esse é meu lado social que eu faço, junto com uma equipe que eu criei, que é Amigos pela Vida, que é justamente resgatando vidas que estão indo embora cedo. A questão da violência. Olha só, o mundo do crime. Tudo aqui dentro tem tudo isso que não presta, que é principalmente o tráfico, homicídio, sequestro, roubo, furto, e aí vai-se embora. É uma média de mais ou menos de umas 6 palestras por mês a 8 que nós estamos administrando. Cada vez mais tem aumentado o convite. Abordamos também para os adultos também e os pais, que é interessante também isso, para que os pais tenham noção como detectar se o filho está indo para esse caminho, ou seja, se está se tornando dependente químico. Nós temos que fazer o nosso lado social. E aí é esse lado que eu faço, de ajudar o próximo, e isso é muito gratificante para mim. Então, eu estou sempre ajudando o próximo. Por hoje é só. O Jornada volta na semana que vem. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa.